E aí pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Heitonilda, criei esse canal aqui para te ajudar a investir melhor e no vídeo de hoje eu trouxe aqui 3 fundos imobiliários do segmento de galpões logísticos. Para quem não sabe o que são galpões logísticos, são aqueles galpões que a gente vê nas estradas quando a gente está viajando ou nas entradas das cidades. Esses fundos imobiliários de logística, como o nome já diz, eles investem em galpões logísticos. Os galpões logísticos são essenciais para o e-commerce funcionar perfeitamente. Empresas como Magalu, Casas Bahia, Amazon e Mercado Livre, dentre outras, elas alugam esses galpões logísticos para colocar os produtos dela lá dentro, para que os produtos fiquem mais próximos dos clientes e assim agilizar na hora das entregas. Bom, mas antes de falar o primeiro fundo imobiliário de logística, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários se você está comprando fundos imobiliários no momento ou não. E outra coisa que eu gostaria de lembrar é para que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que toda semana eu estou trazendo conteúdo aqui. Bom, mas agora vamos lá para o conteúdo. O primeiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui de galpões logísticos é o BRCO11. Atualmente o BRCO11 ele está custando quase R$ 85. Está pagando um dividendo de 0,60 ao mês, o que é um dividendo bom para o atual momento da economia que a gente está vivendo. E está sendo negociado com um PVP de 0,78, então ele está sendo negociado mais barato. Esse fundo imobiliário ele conta com 10 ativos em mais de 5 estados, então é um fundo imobiliário de galpões que tem muitos ativos em diferentes estados, isso é importante. Aqui a gente analisa a vacância do fundo imobiliário, ou seja, esse fundo imobiliário BRCO11, ele não tem vacância, então todos os galpões logísticos desse fundo imobiliário, eles estão alugados, o que é importantíssimo para o rendimento do fundo. Bom, vindo aqui para o relatório, a gente analisa o portfólio desse fundo imobiliário. Então a gente vê que quase 60% dos galpões desse fundo imobiliário estão em São Paulo, mas também tem em Minas Gerais, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. É um fundo que está diversificado também geograficamente. Aqui a gente vê o tipo de propriedades, 72% são propriedades last mile. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem mais galpões próximo da cidade, ele não tem tantos galpões nas BRs, por exemplo, ele tem mais ali perto da cidade, justamente que é onde a Magalu, Via Varejo e a Amazon procura, que é para ficar mais próximo do cliente. Tem localidades que eles já fazem entrega em menos de 24 horas. Aqui a gente analisa a carteira de clientes, a gente vê que tem bons clientes, Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, B2W, Carrefour, enfim, a gente nota que são empresas mais focadas no varejo. Aqui na composição da receita a gente vê justamente isso, que quase 60% de toda a receita do fundo imobiliário vem de varejo e e-commerce. Aqui a gente analisa o rate dos inquilinos, que quase 70% estão classificados na letra A. O que quer dizer isso? Se estão na letra A, quer dizer que os inquilinos, eles pagam direitinho e eles têm baixo risco de inadimplência, o que é excelente para o fundo imobiliário. Aqui no vencimento dos contratos, a gente pode ver que a maioria dos contratos só vai vencer depois de 2025. E aqui é o reajuste dos aluguéis desses galpões imobiliários, então eles estão atrelados ao IPCA e ao IGPM, o que é bom, que se a inflação subir muito, eles estão protegidos ali contra a inflação. Aqui a gente vê que o número de cotistas não para de crescer, então é um fundo imobiliário que está crescendo apesar do momento em que a gente está vivendo, da crise que a gente está vivendo. E aqui a gente vê que eles têm obra em andamento, que significa que o fundo imobiliário ele está crescendo e já tem empresas para ocuparem esses galpões que estão sendo construídos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, pessoal, desse site que eu analiso os fundos imobiliários direitinho, porque aí se vocês quiserem dar uma olhada no portfólio do fundo imobiliário, nas obras, nos galpões que eles têm, fica mais fácil vocês olharem lá. Mas aqui, ó, no portfólio do fundo imobiliário BRCO11, a gente consegue ver a vacância nesse galpão aqui, desse endereço. Então a gente consegue analisar cada galpão minuciosamente aqui no relatório, beleza? O próximo fundo imobiliário é o XPLG11, está custando quase R$ 90 atualmente, está pagando um dividend yield de 0,65% ao mês
e está sendo negociado também a um PVP abaixo de 1, o que quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado mais barato. No final do vídeo eu vou fazer uma comparação rápida entre esses três fundos para a gente ver qual que está pagando o melhor dividendo, qual que está sendo negociado mais barato atualmente. Bom, aqui a gente vê que o XP LG11 ele tem 13 ativos em 6 estados. Ele também tem bastante galpões logísticos. Analisando a vacância aqui do XP LG11, diferentemente do BRCO11, a gente vê que ele tem uma vacância aqui de quase 10%. Já expliquei o que é vacância, mas vou explicar aqui rapidamente novamente. Vacância é aquela coisa, se você tem 10 ativos, digamos que esse fundo imobiliário ele tem 10 galpões. Se um galpão está vazio, então significa que ele tem 10% de vacância. Se fossem 2 galpões que estivessem vazios, quer dizer que ele estava com 20% de vacância, beleza? Então aqui ele está com 10% de vacância. Analisando aqui os indicadores operacionais, a gente vê o investimento por classe de ativo. Então quase 90% desse fundo imobiliário ele investe em galpões logísticos, mas ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários, apenas 8%. No vencimento dos contratos, que é um dado importante para a gente analisar, a gente vê que a maioria dos contratos, quase 70% dos contratos desse fundo imobiliário, eles vão vencer depois de 2023. E aqui a gente vê que os contratos estão atrelados ao IGPM e ao IPCA. Analisando a base de cotistas, a gente vê que 82% são pessoas físicas investindo nesse fundo imobiliário e aqui a gente vê a quantidade de cotistas, então só aumenta. E aqui a gente analisa quem são os clientes desse fundo imobiliário. Então, Magazine Luiza, Grupo Pão de Açúcar, Lojas Renner, B2W, Panasonic, dentre outros. Também são clientes bem conhecidos. Eles também estão crescendo, então tem imóveis em construção. Aqui dá para a gente analisar quantos por cento dessas obras aqui estão concluídos. E aqui é a mesma coisa, pessoal. No relatório você consegue fazer isso minuciosamente. Aqui tem todos os imóveis do fundo imobiliário, onde a gente consegue analisar a vacância e tudo mais, endereço bem certinho. Então o link está na descrição se você quiser analisar esses fundos imobiliários com mais calma. Bom, o próximo fundo imobiliário é o VILG11. Ele está custando atualmente R$ 92,10. Está pagando um dividendo parecido com os outros dois que eu mostrei aqui, de 0,63 e está sendo negociado mais barato, com um PVP de 0,81. O VILG11 também é um fundo imobiliário gigante, conta com 15 ativos em 6 estados e analisando a vacância do VILG11, a gente vê aqui que ele não tem vacância nenhuma, então todos os galpões logísticos desse fundo aqui estão alugados. Então, analisando os destaques, a gente vê que é um fundo que está se expandindo. Ele assinou um contrato no mês de outubro com o grupo Magazine Luiza. Aqui ele já dá uma estimativa de rendimento, já deu, na verdade, uma estimativa de rendimentos para novembro e também para dezembro, então ele vai seguir pagando o mesmo dividendo até o final do ano. Analisando quem são os locatários desse fundo imobiliário, a gente vê que tem a Tok Stock, tem o grupo Magazine Luiza, Ambev, L'Oréal, tem também o Boticário. Aqui a gente vê os vencimentos desses contratos, que a maioria, quase 50% ali, tá para vencer depois de 2024. E a gente vê que os contratos estão atrelados ao IPCA e ao IGPM. Bom, aqui eu trouxe uma comparação entre os três fundos imobiliários, o XP LG11, o VILG11 e o BRCO11. Então, analisando aqui o dividend yield desses três fundos, quem ganha essa disputa aqui é o XPLG11, que está pagando o melhor dividendo no momento. E analisando o preço sobre o valor patrimonial, a gente vê que quem ganha essa disputa aqui é o fundo imobiliário VILG. Então, ele é o que está sendo negociado no momento mais barato em comparação a esses outros dois fundos. Então, pessoal, trouxe aqui para vocês 3 fundos imobiliários de galpões logísticos para você, se você tiver interesse, você dá uma analisada mais aprofundada aí, mas trouxe aqui 3 fundos e você nota que com menos de R$100 você consegue comprar uma cota de algum desses fundos imobiliários e esses fundos imobiliários eles já investem ali, tem 10, 13 galpões logísticos, então com menos de R$100
você consegue ser sócio de um fundo imobiliário desse. E o melhor de tudo é que eles pagam proventos mensalmente, o que é importante demais para quem busca ter uma renda passiva aí futuramente de dividendos. Então, beleza, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.